Joinha! Tudo bem, médio militar? E aí, galera, força máxima? Tudo bem? Espero que sim. Espero que vocês estejam se cuidando em casa. Professor Timóteo na área novamente para falar agora da apostila 4, módulo 8. Isso aí. Nesse assunto, né, da matemática 1, do módulo 8, da apostila 4, nós vamos falar sobre análise combinatória e tudo que envolve, né, galera? Então, nós estamos na apostila 4, página 75, ok? Bom, vamos ver. O que significa essa tal de análise combinatória, né? Mas antes de falar dela por si só, nós precisamos entender o que significa essa questãozinha aqui, o fatorial. O que é o fatorial? Olha o que ele está falando para a gente aí. Fatorial de um número natural, tá? Então, sempre lembrando aqui, só fazemos fatorial de número natural, ok? E o fatorial do número natural de n, e n tem que ser maior ou igual a 2. Por que isso, galera? Porque são todos os caras que antecedem o número, né? Então, seria assim, fatorial de 2 é 2 vezes 1, fatorial de 1 é 1, né? E fatorial de 0 também é 1. Então, uma observação interessante aqui que nós já podemos fazer, que sempre que formos falar do fatorial, vamos sempre falar dos valores naturais, tá? Então, fatorial dos números naturais, ok? Naturais, tá? Normalmente é utilizado para n maior ou igual a 2, tá? Então, igual a 2 ou maior que 2. Então, só um exemplo aqui, para a gente poder exercitar essa teoria. Então, o fatorial de 1 é igual a 1, e o fatorial de 0 também é igual a 1. Okay? Então, se cair no exercício aí, algum desses fatoriais, está aí a observação, tá bom? Não podemos esquecer isso não, tá? Vamos ver. É representado por n o pontinho ali, de exclamação, e definido como produto de todos os números naturais de n a 1. Ó, então, eu vou pegar um númerozinho qualquer lá, sei lá, é fatorial de 10. Então, é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ok? Vai até 1. Então, para n maior ou igual a 2, tem-se que n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até chegar ao 1. Tá? E aí a gente tem como fatorial. Ele até colocou aqui, ó, fatorial de 1 e fatorial de 0. Ele colocou ali. Aí, esses aqui são os nossos exemplos. Ó. O fatorial de 4. O fatorial de 4 que está aqui. Opa. Fatorial de 4. Não quer marcar. Fatorial. Deixa quieto. Tá? Não quer marcar, então deixa. Não está saindo também. Deixa assim. O fatorial de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que dá a multiplicação dele a 24. Fatorial de 7. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5.040. Tem gente que não vai até o 1, tá? Porque multiplicar o resultado aqui do 2 vezes 1 vai dar ele mesmo, tá? Aí nós temos dentro desse tema análise combinatória, nós temos o tema princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem, tá bom? Esse princípio multiplicativo, gente, é verificar todas as possibilidades de multiplicação em relação aos probleminhas que nós vamos ter. Por exemplo, o restaurante lá, ele tem o prato principal, ele tem a salada, a entrada, o prato principal e a sobremesa. Né? E para cada salada tem 3 tipos, entrada tem 5,
prato principal tem 10 e sobremesa tem 15. Ele vai fazer a multiplicação de todas as formas que essa pessoa que está no restaurante pode escolher, tá? Para poder comer, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui desse princípio fundamental da contagem. Né? Eu tenho 5 calças, 10 blusas e 6 pares de tênis. De todas as formas, eu posso escolher, né? Vou botar aqui, princípio, aqui, princípio fundamental da contagem ou multiplicativo. Ok? Então, eu tenho lá eu tenho 5 calças, 10 blusas e 6 tênis. De quantas formas eu posso escolher para me vestir, né? 5 vezes 10 vezes 6. Quantas formas, galera? 60 vezes 5, 300 formas diferentes. Ou 50 vezes 6. Tá? 6 vezes 5, 30. Então são 300 possibilidades distintas, tá bom, galera? De um investimento. Vamos falar do restaurante. Restaurante. Tá? Exemplo 2. Restaurante. Vou botar exemplo 1 aqui. Aí. Roupa. Pronto. Roupa. Ok? Do restaurante. Vamos dizer que para salada ele tenha 2, 3 possibilidades. E para prato de entrada, ele tenha 4 possibilidades. O prato principal, ele tenha 12 possibilidades. E para sobremesa, ele tenha 5 possibilidades. Quero saber de quantas formas eu posso fazer essa escolha aí. Né? Então eu vou pegar 3 saladas vezes 4 entradas vezes 12 possibilidades de prato principal vezes 5. Ok? Vamos ver quanto vai dar? 12 vezes 5, 60. 60 vezes 4, 24, 240. 240 vezes 3, 720 possibilidades. Vamos ver? 12 vezes 12, 144. 144 vezes 5. 5 vezes 4, 20. É isso aí. 720 possibilidades. Então, isso aí, galera, seria o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem. Também conhecido como PFC, princípio fundamental da contagem. Ok? Aí ele bota lá, se um acontecimento pode ser dividido em 2 etapas, sendo que a primeira etapa pode correr de N maneiras diferentes, e cada uma dessas N maneiras, a segunda etapa pode ocorrer de N modos distintos. Então, o número de maneiras ocorridas do acontecimento é dado por N vezes N. Isso aí é mais ou menos o que a gente colocou aí, a questão da escolha do restaurante e a questão da escolha da roupa, tá? Aí nós temos lá, de quantas maneiras diferentes uma pessoa pode entrar e sair, e depois sair de um salão que tem 10 portas. Então ela pode entrar
de 10 maneiras diferentes e sair de 10 maneiras diferentes. Então são 100 possibilidades. O cara fala assim, ele pode entrar, ele pode entrar por uma porta, mas não sair pela mesma porta que ele entrou. Então aí vai diminuir a possibilidade. Tá bom, galera? Ok? Vamos ver aí. Agora nós vamos falar de fato sobre a análise combinatória. Espero que não tenha ficado dúvida aqui em relação ao fatorial e ao princípio fundamental da contagem. Vamos falar de fato o que é essa análise combinatória. Eu coloquei aqui, galera, um textinho, né, para a gente poder trabalhar aí o que seria essa análise combinatória de fato. Eu coloquei, análise combinatória é o conjunto de procedimentos que possibilita a construção de grupos diferentes. Presta atenção, tá, galera? Esse negócio de grupos diferentes, tá bom? Formados por um número infinito de elementos. Um número finito de elementos. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu botar aqui esse carinha aqui, que é mais legal, em negrito, para chamar sua atenção na hora que você for revisar. De um conjunto sobre certas circunstâncias. Nesses grupos é possível realizar a análise de possibilidades e combinações, tá? Então, galera, é assim, eu vou juntar uma situação problema e dentro dela eu vou criar uma situação. Então, por exemplo, eu tenho 10 pessoas disponíveis, mas só podem ter 3 vagas, tá? Essa é uma possibilidade. Tem um grupo de 10, mas só tem 3 vagas. Então, eles vão se misturar, né? Vão fazer a entrevista lá, vão entrar em análise no processo seletivo, mas só 3 é que vão ficar. Os outros 7 vão sobrar. De quantas formas isso pode ser feito? Tá? Então, para isso existem alguns critérios. Eu quero começar falando do arranjo, depois eu vou para a permutação e depois eu venho para a combinação. Tá? Vou fugir um pouco a ordem que está aqui. Ok? O que é um arranjo, galera? Vamos lá. O que seria esse arranjo simples? Considere E um conjunto de N elementos. Um arranjo simples de N elementos de E tomados P a P. Quer dizer, eu vou formar grupos, ok? Esse P a P aqui é a quantidade de grupos que eu vou formar. Deixa eu botar a observação. Eu vou botar aqui entre aspas. P a P. Ok? Vai. São os grupos a serem formados. Ok? Então, toda vez que falar de P a P, seja arranjo, combinação, permutação e por aí vai, são os grupos que vão ser formados. Tá? Seriam aqueles carinhas lá, né? Os 10 e 3 a 3. Então, só pode entrar 3. Então, vou formar grupos de 3. Qualquer subconjunto, quer dizer, então, assim, do todo, dos 10 lá no meu exemplo, vão formar mini conjuntos, né? Ordenados. Isso aqui é importante, galera. Ordenado, tá bom? Isso é muito importante quando nós falamos de arranjo. Então, arranjo, a ordem dos elementos faz toda diferença, tá? Então, a ordem faz diferença. Posso dizer assim, ó, é, é requisito, tá bom? Então, a ordem tem importância. Posso botar também assim, ó, a ordem tem importância. Isso aqui é importante. Então, eu vou marcar aqui, ó. A ordem é importante pra caraca, galera. Então, no arranjo, a ordem tem importância, ok? Existe uma fórmula para isso, né, galera? Então, é A, N de P é P, N fatorial sobre N menos P fatorial. Deixa eu tentar colocar de outro jeito para vocês aqui. A, N, P seria o grupinho formado, o total de possibilidades,
e os grupos que eu vou formar igual a n fatorial divididos por n menos p fatorial. Tá? Então, eu vou excluir as pessoas que já estão relacionadas nos grupinhos aqui. Tá? Então, a fórmula está trabalhando com isso. N seria o meu total de possibilidades. N, total de possibilidades. E P, como nós falamos, são os grupos a serem formados. Ok? Seria basicamente isso aí. Tá bom? Vou botar aqui fora. Tá? Exemplo. Supõe-se que a partir do conjunto Maria, João e Pedro deseje-se formar comissões de duas pessoas para ocuparem, respectivamente, presidência e vice-presidência. Presta atenção nesse exemplo, galera. Quem quer ser presidente pode ser vice ao mesmo tempo? Não. Então, para ser presidente, podem ser os três. Para vice-presidente, só podem ser dois, né? Então, por exemplo, ó, se Maria escolhe ser presidente, ela não pode ser vice. Então, Maria presidente, João pode ser vice, Maria presidente, Pedro pode ser vice. Se João for presidente, eu posso ter. Tem alguma coisa errada aqui, ó. João, tá? João só pode ser presidente. Ele não pode ser vice, ok? Então, João como presidente pode ser Pedro e Maria, que devia ser Maria, tá? Aqui embaixo, ó. Tá, enfim, não muda nada na nossa estrutura aí. Então, se João for presidente, ele pode ser. Quem pode ser vice? Pedro e Maria. Ok? Se Pedro for presidente, João e Maria. Tá? Então, aqui provavelmente deve ter um erro aí e tal. Vamos ver. Bom, eu tenho 6 comissões diferentes. Então, eu posso fazer pela forma do arranjo aquele negocinho lá, ó. Arranjo 3 pessoas para 2 vagas. Ok? Então, seria 3 fatorial divididos por 3 menos 2 fatorial. Tá? Aí ficaria 3 vezes 2, 3 vezes 2 vezes 1, divididos por 3 menos 1, que é o 2 fatorial. 2 vezes 1. É isso? Maria, João e Pedro. E isso aí. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Divididos por 2. 3. Ele bota 6 comissões aqui, tá, galera? Tá colocando 6 comissões. Eu botei 3 menos 1, não foi? Aqui, ô, cabeção. Botei 3 menos 1 aqui, galera. Por isso que tá dando errado. É 3 menos 2. Então é só o 1 fatorial. Por isso que dá 6. Tá achando estranho. Liga não. É o sono. Tá? Então, tá certinho. Agora tá certinho. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, divididos por 3 menos 2. Dá 1. Ok? Nesse tipo de problema, as comissões são diferentes. Portanto, a ordem altera o grupamento. Tá? O agrupamento. Então, aí é chamado de arranjo simples, ok? Então, arranjo simples, como nós falamos, a ordem tem importância, ok? Vamos falar de combinação, a gente pode falar de permutação depois. Combinação, um conjunto E com N elementos. Uma combinação simples de N elementos de E, tomados P a P. Novamente, aquele negocinho do N é o total e P seriam os grupos. Qualquer subconjunto não ordenado. Então, na combinação simples, a ordem não tem importância. Tá? Combinação.
simples, né? Cartela com repetição. A ordem não tem importância. Isso aí é importante. Então vamos marcar, vamos deixar em negrito e vamos sublinhar. Ok? Então a ordem não tem importância, ok? Aí a fórmula ela muda um pouquinho, quer dizer, ela é a ramificação do arranjo, ok? Combinação simples de n elementos tomados grupo a grupo, P a P, grupo a grupo, nós temos n fatorial, P fatorial, que são as possibilidades do grupo, e n menos P fatorial. Tá? Então, assim, eu vou formar o grupo, mas vou tirar ele do total, ok? Então, o que, que nós temos? Então, toda vez que nós tivermos uma questão de formação de grupos, onde a ordem não vai importar, diferente do arranjo, nós vamos utilizar a combinação. Vamos ver aqui exemplo, ó, combinação de 5 e 2, combinação de 5 e 3. Né? Elas são idênticas, tá? São idênticas por quê? Porque eu tenho 5 pessoas para formar duplas. E depois eu tenho 5 pessoas para formar trios. Então sempre vai sobrar, né, galera? Então, assim, nós fizemos a continha e vamos verificar que essas linhas aqui realmente são iguais. Quando nós visualizarmos aí o binômio de Newton, nós vamos ver isso aqui mais perfeitamente. Tá bom? Então, toda vez que nós falarmos de comissão, falarmos de certos tipos de agrupamento, onde não vai haver a importância à ordem, nós vamos utilizar a combinação simples. Vamos falar agora da permutação simples. Tem permutação simples, permutação com repetição e permutação circular. Ok? Vamos ver. Permutação simples. Ele é um caso particular do arranjo. Nesse caso aqui da permutação simples, a ordem ela não tem importância nos grupos, mas ela vai ter importância no total. Então, eu vou pegar, por exemplo, os livros de matemática, português e inglês, né, de cada série, sexto, sétimo, oitavo e nono. Eu posso misturar os de matemática entre si, os de ciências entre si, de português entre si, e depois multiplicar cada um. Vou começar por matemática, português e ciências, depois matemática, ciência e português, e por aí vai. Quer dizer, eu vou multiplicar todas as ordens para iniciar por matéria e vou trocar entre as matérias. Então seria mais ou menos assim, essa permutação simples. Ó, coloquei aqui para a gente poder falar um pouco. Ó, permutação simples pode ser considerada como um caso particular de arranjo, onde os elementos formarão agrupamentos que diferenciarão somente pela ordem. Então, quer dizer, tem uma ordem, mas a ordem ela não é prioridade, tá? Em si. Ela não tem sua prioridade para iniciar, como aquela questão lá do presidente e do vice. Tá? Então, a ordem pode acontecer assim: matemática, ciências e português, depois matemática, português e ciências, depois ciências, matemática, português, ciências, português, matemática, português, matemática, ciências, português, ciência e matemática. Então, coloquei o grupo dos livros, né, das disciplinas, e aí depois eu posso misturar as séries entre si. Então, eu posso fazer 3 formas diferentes de livros e depois a mistura entre si dentro de cada conjunto. Tá? Essa aqui é bem legal, essa permutação simples. Seja E um conjunto de N elementos, uma permutação simples de N elementos de E é qualquer arranjo simples desses N elementos tomados de N a N. Tá? Então, a permutação simples é o fatorial dos números. Ok? Então, seria a fatorial em si que a gente viu lá em cima. Vamos ver aqui. Conjunto E, 2, 3, 4 e 7. Tem 4 elementos. Para formar com eles números de 4 algarismos distintos, devemos utilizar todos. Alguns desses números são, ó, comecei com 3, tá vendo, galera? Ó, 3, 4, 7, 2. Depois eu teria que botar 3, 2, entendeu? Todos eles mudando de ordem aqui, né? Para a gente poder trabalhar. Então, assim, são alguns. Ele coloca alguns, então poderia começar com 2, 3, 4, 7. Depois 2, 3, 7, 4. Depois 2, 4, 3, 7. 2, 4, 7, 3. Entendeu? E por aí vai. Então, são todos os números começando com 2, depois todos os números começando com 3,
depois todos começando com 4, depois todos começando com 7. Quer dizer, começo com 2, misturo esses. Começo com 3, misturo esses e por aí vai. Tá? Então, como são 4 elementos misturados entre si, nós vamos ter uma formação aí de 24 possibilidades distintas da ordem desses números entre si. Ok? Porém, uma coisa que cai muito, gente, essa paradinha aqui de anagrama, tá bom? Anagramas são palavras formadas sem sentido, com ou sem sentido. Anagramas são palavras formadas. Deixa eu ver aqui. Palavras formadas com ou sem sentido. Então, vai haver a mistura das letras da palavra pedida. Ele bota assim, ó. Calcular a quantidade de anagramas da palavra cinto. Quantas letras tem a palavra cinto? 2, 4, 5. Então, nós vamos fazer o fatorial de 5. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 120 possibilidades distintas de formarmos palavras com ou sem sentido com as letras da palavra cinto. Quando tiver a repetição, galera, nós vamos precisar fazer a exclusão. Então, nós vamos fazer assim, uma palavra qualquer. Vamos pegar a palavra cinto aqui mesmo. Essa palavra cinto, ela tem alguma letra que se repete? Não, ela não tem. Mas se pegarmos alguma palavra que se repete, por exemplo, mapa. Mapa, ela tem a letra A aparecendo 2 vezes. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a fatorial do total de letras. Mapa tem 4 letras. E vou tirar as 2 repetidas. Então, eu faria assim, ó, no meu exemplo. Ó, vou colocar aqui, ó. Mapa. Eu faria P de 4, ok? Deixa eu botar aqui P4. Seria o 4 fatorial, ok? Que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? 24 possibilidades diferentes. Só como a letra A aparece 2 vezes, olha o que eu vou fazer. Olha como é que eu vou escrever agora esse P aí. Ó. Vou tentar fazer de forma diferente, tá? Ó, vou tentar fazer subscrito. Sub e sobre. Subscrito. Isso aqui. Sobrescrito. Esses carinhas aqui são os carinhas das letras. São as letras com ou sem repetição. Repetição. Ok? E aquele 4 ali de baixo aquele 4 de baixo ali é a formação de grupos. Tá? Vou tentar botar de novo. Sobre. Não. Pode ser também. Não tem problema não. Eu prefiro o outro formato. O 4 lá embaixo. Vou tentar colocar ele de novo lá. Tá legal. Bom? Pronto, assim fica mais legal. Aí eu tenho o 4 fatorial, que nós já fizemos, dividido pelo 2 fatorial vezes 1 fatorial vezes 1 fatorial. Esse 1 fatorial aí, galera, é o 1 do M e o 1 do P. O 2 aqui representa o A, tá bom? Então deixa eu fazer uma observação aqui para vocês, ó. O 2 fatorial está representando a letra
A com 2 aparições. Ok? O 1 fatorial está representando as letras M e P. Ok? Basicamente seria essa situação, problema aí. Tá? Aí eu faço a continha e vou retirar. Então eu tenho 24 em cima já, né? Divididos por 2 vezes 1 vezes 1 por 2. Então são 12 possibilidades para fazer anagramas, onde na palavra mapa, com as letras da palavra mapa, sem contar ali com os As repetindo. Seria basicamente isso aí. Ele até coloca aqui, ó, cacareco, ó, o C aparece 2 vezes, o A aparece 2 vezes, o C aparece 3, ó, cacareco, ó. Aí ele coloca lá, vamos ver se está feito aqui em cima. Está feito, ó, são 8 letras, o 2 vai representar o A, o 3 vai representar o C. Ele nem coloca o 1 e o 1 aqui, tá vendo? Como eu coloquei. E eu coloquei aqui, aí ele achou aqui que cacareco tem 3.360 possibilidades distintas sem repetir, tá? E o último, galera, que é um pouquinho cobrado, que é a permutação circular. O que nós temos na permutação circular, galera? Quando nós normalmente tem uma mesa e nós queremos colocar pessoas, como as possibilidades dessas pessoas ficarem numa mesa ou algo circular. Né? Eu coloquei até um exemplo aqui. Né? É caracterizado o quê? Pela fatorial da quantidade de possibilidades divididos por n possibilidades. E aí, se nós fizermos aí o fatorial, vai ficar n vezes n menos 1, n fatorial vezes n menos 1, vai dividir o n por n, vai sobrar só o n menos 1 fatorial. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó, de quantas maneiras 6 crianças podem sentar-se em um carrossel de 6 lugares. Bom, se eu não trocar ninguém de posição, as possibilidades não mudam. Tá? Então, o interessante é mudar alguém de posição. Ok? Então, eu ficaria com 6 menos 1 fatorial. Eu tenho 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 120 possibilidades. Se eu mudar alguém de lugar, aí muda a questão, a teoria da circular, tá bom? Mas isso aí a gente vai ver dentro dos exercícios, tá, galera? Então não fiquem muito preocupados com isso não. Essa aqui, se cair, cai numa segunda fase de UERJ aí ou outras faculdades, USP e por aí vai, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa aula, façam revisão aí do vídeo, voltem nele várias vezes, quantas vezes forem precisas para poder fazer os exercícios, tá bom? Espero ver vocês aí na próxima aula. Um grande abraço, valeu!